Bom, pessoal, encerrada a sessão de análise de contexto, em que nós abordamos tanto a análise interna, de uma forma mais superficial, né, algo mais direto, mais simples, mas também a análise externa, do macroambiente, do microambiente, em que nós vimos três ferramentas que podem ser usadas para nos ajudar a chegar em algumas conclusões importantes. No caso, nós trabalhamos a matriz BCG, a matriz multifatorial, e o modelo das cinco forças competitivas de Porter. Agora chega o momento da gente tentar consolidar tudo isso em um instrumento único, que permita que algumas decisões possam vir a ser tomadas. Então, nós estamos falando, pessoal, da análise SWOT. Essa ferramenta é muito usada, é uma ferramenta bastante conhecida, e ela diz respeito ao agrupamento exatamente do resultado da análise de contexto que nós acabamos de ver. Então, ela trabalha aspectos internos e externos. Aspectos internos seriam as forças e as fraquezas. Aspectos externos seriam oportunidades e ameaças. Tá? Alguns autores costumam traduzir para o português, inclusive a sigla, chamando de matriz fofa. Aqui é exatamente a tradução das palavras para o português, né? Então seria forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. E vocês podem ver aqui pela figura do lado que a SWOT nada mais é do que uma matriz que, por meio de quatro quadrantes dessa matriz, permite a colocação desses elementos, dos quatro elementos que a gente estava discutindo. Então, além de ser uma ferramenta que permite uma consolidação de todas as análises, todas as discussões foram feitas, ela também fornece um meio, tá? Uma estrutura adequada para que essas informações sejam cruzadas. Sempre no sentido de tentar usar ou melhorar aquilo que nós temos internamente, ou seja, a nossa ação vai ser focada nesses aspectos internos, para que algo do ambiente externo possa ser aproveitado ou suprimido. No caso, aproveitar uma oportunidade ou tentar suprimir uma ameaça, evitar que essa ameaça traga prejuízos reais e efetivos para a nossa organização. Ok? Então, essa vai ser a análise, esse tipo de abordagem vai ser fundamental no cruzamento que vai ser feito posteriormente. Sempre trabalhar os aspectos internos, usar a força a nosso favor, suprimir, mitigar uma fraqueza, para que uma oportunidade possa ser aproveitada ou para que uma ameaça possa não gerar prejuízos para a empresa por meio de uma proteção que nós vamos conseguir usando uma força ou melhorando uma fraqueza. Tá? Essa vai ser sempre a nossa abordagem. Para que a gente possa seguir adiante, embora sejam conceitos claros, né? Mas é importante que a gente consolide essa visão, deixando bem claro o que é cada um desses termos. Então vamos lá, o que é uma força? Forças são qualidades que a empresa tem, tá? São potencialidades, são elementos que nós fazemos muito bem, são recursos diferenciados que nós fazemos uso, que talvez pouca gente tenha, e que pode agregar valor e que está sob o controle direto da nossa empresa. Ou seja, eu posso usar uma força para implementar uma ação de modo diferenciado. Vamos imaginar, eu tenho uma excelente estrutura logística. Eu tenho muitos vendedores, tenho uma frota muito bem equipada, tenho centros de distribuição. Isso é uma força, isso é um elemento interno, isso é um recurso nosso, que está sob nosso total controle. Eu posso usar essa força para implementar uma ação, por exemplo, ter entregas mais rápidas. Eu quero agilizar a entrega e eu quero ter um diferencial de colocar o produto na mão do cliente mais rápido que os concorrentes. Se eu fizer isso, eu posso aproveitar uma oportunidade, que seria, vamos imaginar, clientes ansiando, desejando, por exemplo, aqui no momento da pandemia, ter produtos entregues em sua casa o mais rapidamente possível. Ok? Muitas vezes você paga mais caro para ter um produto em 2 dias úteis do que você esperar uma semana, 10 dias, um mês para obter. Então isso pode ser um fator de vantagem competitiva. Agora veja que essa força, essa potencialidade só vai gerar resultados positivos a partir do momento em que uma ação é executada
por meio dessa capacidade, por meio dessa potencialidade, tá? Sempre focando em uma oportunidade e uma ameaça. Então, força está sob nosso controle, força nós definimos como usar e é algo diferenciado, é algo que nós temos que é muito bom, que faz a diferença e que permite que algumas ações sejam implementadas de modo adequado, okay? Sempre em vistas a uma realidade externa. Por outro lado, fraquezas também estão sob nosso controle. Fraquezas também podem ser gerenciadas, podem ser trabalhadas. É uma decisão nossa, por exemplo, tentar investir, tentar modificar algo para que uma fraqueza seja atenuada. Então, fraquezas são pontos que atrapalham, são pontos que dificultam, são pontos que, se não forem adequadamente gerenciados, podem até impedir que algumas ações sejam executadas, tá? Ou podem deixar uma porta aberta, um flanco para que ameaças tragam prejuízo, tragam perdas reais para a empresa. Então, é uma deficiência nossa, é uma deficiência que dificulta o nosso posicionamento, que talvez impeça ou dificulte uma atuação mais efetiva no mercado, mas que, caso a empresa decida, caso a empresa aloque recursos, as fraquezas podem ser trabalhadas, elas podem ser mitigadas. É uma decisão nossa, é algo que está sob nosso controle. Esses são os dois elementos internos, né? Forças e fraquezas. Olhando para fora, olhando para os elementos externos, nós temos oportunidades. Então, uma oportunidade nós não controlamos. O que nós podemos fazer é identificar, ou até mesmo, em alguns casos, nos antecipar ao surgimento de determinadas oportunidades, mas não estão sob nosso controle. Tá? É algo que a empresa não consegue criar, não consegue determinar que aconteça. Não, eu quero que a partir de amanhã apareça uma oportunidade aqui no meu mercado. Não existe isso. A oportunidade surge e cabe à empresa identificá-la e adotar ações adequadas para que elas possam ser aproveitadas no sentido de trazer ganhos para a empresa. Tá? Então, esse é um ponto importante estar colocado aqui. As oportunidades, quando aproveitadas, podem trazer benefícios para a empresa. Tá? É aquela história. Se não fizermos nada, a oportunidade vai passar. E não vamos ganhar nada com isso. Exemplo, uma nova lei que possa beneficiar uma empresa de algum modo. Vamos imaginar que o governo estabeleceu uma lei que permite a abertura do mercado para importações. Nós podemos importar produtos a uma tarifa mais baixa e tal. E isso pode complementar a nossa linha, isso pode fazer com que nós ampliemos o nosso mercado. O que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que usar a nossa capacidade em termos de relação com fornecedores, em termos de prospecção de mercado, em termos de capital disponível, credibilidade, tudo isso seria pontos fortes. Estou citando pontos fortes que poderiam ser usados para viabilizar a adoção de estratégias que aí dessa maneira permitam que a empresa passe então a adquirir esse mercado exterior e ganhar mercado, ter ganhos com a sua utilização. Okay? Então, é necessário que ações práticas sejam adotadas para que essa oportunidade seja aproveitada. Já ameaças também são fatores externos, também são elementos que estão fora do controle direto da empresa, mas ao contrário da oportunidade, ela pode prejudicar, ela pode trazer perdas para a nossa empresa. Então vamos imaginar que ao invés dessa possibilidade de importação, o governo abriu as portas para empresas estrangeiras se instalarem no Brasil, a um custo baixo, com incentivos e tudo. O que pode acontecer? Uma grande empresa de fora vem, se instala no nosso mercado e passa a atuar, tá, na nossa região. Isso é algo que põe em risco a nossa empresa. Vamos ter prejuízos? Talvez. A ameaça está ali. Se a gente não conseguir lidar adequadamente com essa ameaça, eu posso ser prejudicado. E para lidar com essa ameaça, eu poderia ou usar as forças que eu tenho, ou tentar suprimir algumas deficiências que eu tenho. Depende da forma como se analise o modo de atuação desse concorrente, como essa ameaça poderá atuar. Tá? Então, é muito importante identificar tudo isso, porque
É em cima desses fatores que as nossas estratégias serão definidas. Tá? Vamos pensar no exemplo. Vamos aqui trabalhar o exemplo. Suponha um restaurante localizado em um bairro nobre de Fortaleza, que possui uma culinária de alta qualidade, mas possui problemas com mau atendimento. A comida é muito boa, mas o atendimento deixa muito a desejar. É uma descrição muito sucinta, é só um exemplo que a gente está trabalhando, mas a gente poderia, com base nessa breve descrição e com base em algumas suposições que a gente vai fazer ao longo da elaboração da matriz, complementá-la. Então, imaginem, uma proposta poderia ser essa aqui. Em termos de forças, o que, que o nosso restaurante teria? Ele é localizado em um bairro nobre, então uma força dele é a localização, aonde ele está localizado. Estou supondo também que ele tem uma boa marca, já que ele é reconhecido como um restaurante de alta qualidade. É mais uma suposição, ele não fala especificamente aqui, mas eu estou intuindo que, como ele está localizado em um bairro nobre, é reconhecidamente um restaurante de uma culinária muito boa, que a marca dele é reconhecida como um restaurante que proporciona uma comida de alta qualidade. E se tem uma comida de qualidade, possivelmente o nosso chefe ou a nossa equipe de funcionários da cozinha é muito competente, é muito qualificada. Tá? Então, eu coloquei aqui chefe, mas leiam toda a equipe de cozinheiros que está responsável pela preparação da comida. Então, todos esses três elementos são fatores internos que podem ser utilizados para que a nossa empresa potencialize alguma oportunidade, tá? Ganhe mercado se explorar bem esses elementos. Uma fraqueza, aí que eu coloquei somente a fraqueza que é explicitamente mencionada na introdução, é o atendimento. É um atendimento ruim que deixa a desejar e que pode fazer com que os clientes não voltem. Então, como é uma deficiência nossa interna, que eventualmente poderia ser trabalhada, nós eu coloquei aqui a fraqueza como o atendimento como uma fraqueza. Oportunidades e ameaças, percebam que não é feita uma descrição do cenário. Oportunidades e ameaças são fatores externos. Então, para a gente identificar, nós teríamos que conhecer um pouco mais esse mercado. Nós teríamos que saber a evolução, a concorrência, a dificuldade com fornecedores, a impressão dos clientes, a tendência dos clientes. Mas, fazendo algumas suposições, para fechar o exemplo, o que eu fiz? Eu coloquei como oportunidade o crescimento do mercado de alimentação e bebidas. Uma tendência da vida moderna é essa, né? As pessoas é, fazerem refeições mais fora de casa. Existem países cujos apartamentos nem têm cozinha, porque as pessoas não cozinham. Então é tudo colocado ali, espaços pequenos e tal, e a cozinha acaba sendo descartada do projeto arquitetônico do apartamento. Então há uma tendência. Tudo bem que aqui deve ser um restaurante para uma classe mais alta, né? Mas de qualquer forma, há uma tendência da busca desse tipo de estabelecimento, mesmo que para lazer. Então, essa é uma oportunidade. Estou imaginando que essa é a realidade desse mercado. O mercado de alimentos e bebidas está apresentando evolução. E, como ameaça, o próprio crescimento da empresa, o crescimento desse mercado, trazendo players cada vez mais fortes, mais agressivos, são os novos entrantes, que podem pôr em risco a posição competitiva mais ou menos consolidada dessa empresa. Ela tem uma boa comida, mas ela não tem um bom atendimento. Então, isso pode, com a presença de concorrentes que ofereçam algo a mais, fazer com que a empresa fique em situação difícil. Então, a ameaça aqui seria o crescimento do próprio mercado, tá? Fazendo com que novos entrantes, novas empresas adentrem a sua região de competição, o mercado fica mais competitivo com esse crescimento e vai exigir um pouco mais da empresa, fazendo com que ela possa perder a sua posição. Hoje, talvez ela seja única e seja frequentada pela qualidade da comida, mesmo com atendimento ruim. Mas se com esses novos entrantes, uma nova empresa surgir, um novo restaurante surgir, que ofereça os dois, ou seja, uma comida no mesmo nível pelo menos, e um bom atendimento, uma estrutura melhor, talvez ela perca bastante seu mercado. Tá? Então, só um exemplo para a gente entender
como esses elementos podem ser preenchidos.